Este texto faz referência a um dos eventos mais impressionantes e milagrosos descritos no Antigo Testamento, especificamente em Josué 10, 12, 15, que narra um momento em que Deus, em sua misericórdia, respondeu a uma oração feita por Josué, permitindo que o sol e a lua parassem no céu por um período de quase um dia. Vamos analisar e explorar os elementos importantes desse acontecimento. No contexto de Josué 10, os israelitas estavam em uma batalha contra os amorreus, uma nação que se opunha a Israel. Após uma série de vitórias, os 5 reis amorreus se uniram para atacar Gibeão, uma cidade que havia feito um tratado de paz com Israel. Josué, então, lidera os israelitas em uma campanha para salvar Gibeão e derrotar os inimigos. Durante a batalha, que se estendia até o entardecer, Josué se viu diante da necessidade de prolongar a luz do dia para garantir que a vitória fosse completa, evitando que os inimigos fugissem ou se reorganizassem à noite. Nesse momento de grande tensão e urgência, Josué fez uma oração ousada e profunda, pedindo a Deus que detivesse o movimento do sol e da lua, de modo que os israelitas pudessem continuar a luta até vencer completamente. A oração de Josué, registrada em Josué 10:12, é clara e direta. Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Essa oração revela a fé e a confiança de Josué em Deus. Ele não pediu apenas um pequeno sinal ou ajuda. Ele pediu algo extraordinário que desafiava as leis naturais do universo. Era uma ação sobrenatural que só poderia ser realizada por Deus, evidenciando o poder divino sobre a criação. De acordo com o versículo, Deus respondeu prontamente à oração de Josué, fazendo com que o sol parasse no céu e a lua permanecesse imóvel. O milagre foi extraordinário, pois desafiava as leis da física e a regularidade dos astros. O sol e a lua ficaram imóveis por quase um dia inteiro, permitindo que os israelitas acabassem com seus inimigos. Esse evento não foi apenas uma demonstração do poder de Deus, mas também uma confirmação de que ele estava agindo em favor de Israel, garantindo a vitória sobre os amorreus. O milagre de Josué destaca alguns pontos importantes sobre a relação entre Deus e seu povo. A misericórdia de Deus. Deus, em sua misericórdia, atendeu à oração de Josué para garantir que seu povo fosse vitorioso. Ele não apenas concedeu a vitória, mas fez isso de maneira extraordinária para que a fidelidade e o poder de Deus fossem claramente manifestos. A oração de Josué mostra como a fé em Deus e a oração podem resultar em ações poderosas. Josué não hesitou em pedir algo que parecia impossível, confiando plenamente no poder de Deus. Isso serve como um exemplo para os cristãos de que, com fé e confiança em Deus, podemos buscar a sua ajuda para enfrentar situações desafiadoras. Ao fazer o sol e a lua pararem, Deus demonstrou sua soberania sobre a criação. O universo não funciona por acaso ou por leis imutáveis. Deus é aquele que sustenta e governa todas as coisas. Esse milagre revela que ele é capaz de intervir de maneira sobrenatural na ordem natural. A vitória de Deus sobre os inimigos. Este episódio também reforça a ideia de que a vitória de Israel não se deu por força própria, mas por meio da intervenção direta de Deus. Ele garantiu que a obra fosse concluída e a vitória fosse definitiva, sem que os inimigos tivessem uma chance de escapar ou se reagrupar. O milagre não foi apenas uma demonstração do poder de Deus, mas também uma reafirmação de que Deus está comprometido com seu povo e com a missão que ele havia dado a Israel. Ele queria que os israelitas soubessem que, apesar das dificuldades e desafios que pudessem enfrentar, ele estava com eles e sempre responderia quando eles clamassem por sua ajuda. Além disso, a vitória sobre os amorreus
foi uma confirmação de que Israel, sob a liderança de Josué, estava sendo guiado e abençoado por Deus. A conquista dessa terra e a derrota dos inimigos eram parte do plano divino para dar a Israel a terra prometida. Este relato bíblico pode ser interpretado de diversas formas pelos cristãos de hoje. Ele nos ensina sobre a confiança em Deus, o poder da oração e a certeza de que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus pode agir de forma miraculosa para garantir a vitória de seus filhos. A história também é um lembrete de que a nossa batalha não é apenas contra forças visíveis, mas contra forças espirituais que Deus pode derrotar a nosso favor. Em resumo, o milagre de Josué e a oração que parou o sol é um exemplo poderoso da intervenção divina em favor de seu povo, uma demonstração da misericórdia e do poder de Deus, e um lembrete de que a oração, quando alinhada com a vontade de Deus, pode trazer resultados extraordinários. A oração de Josué e o milagre em que o sol parou durante a batalha contra os amorreus, descrito em Josué 10, 12, 15, é um poderoso exemplo do controle absoluto de Deus sobre todas as coisas e de sua capacidade de intervir diretamente no curso dos acontecimentos para cumprir seus propósitos. Quando Josué orou e pediu para que o sol parasse, ele não apenas demonstrou uma fé extraordinária, mas também reconheceu que Deus é soberano sobre a criação, incluindo os astros, os elementos da natureza e o tempo. Ao atender à oração de Josué, Deus mostrou sua autoridade sobre as leis naturais que governam o universo. O sol, que normalmente segue seu curso regular, foi detido por um período, contrariando o que é natural e esperado. Esse milagre revelou de forma clara que nada escapa ao controle de Deus. O Senhor tem poder sobre tudo, desde as menores questões até as mais grandiosas, como a movimentação do sol e da lua. Isso nos ensina que quando Deus decide agir, Ele pode alterar qualquer coisa em sua criação para cumprir seus propósitos. Nada está além de sua capacidade. O sol e a lua, como elementos da criação, obedeceram à vontade de Deus, mostrando que Ele é o verdadeiro soberano sobre todas as coisas. A história também destaca um aspecto fundamental da fé. Deus age em favor daqueles que o amam e que buscam cumprir seu propósito. O versículo de Romanos 8:28, que diz: "Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito", é exemplificado nesse milagre. Mesmo diante de uma batalha aparentemente impossível de vencer, Deus agiu de maneira sobrenatural para garantir a vitória dos israelitas, pois estava cumprindo um plano maior de levar seu povo à terra prometida. Esse milagre não foi apenas uma resposta à oração de Josué, mas também uma manifestação de que Deus estava cumprindo sua promessa de guiar e proteger seu povo. Nada acontece por acaso no plano divino. Cada evento, por mais difícil ou desafiador que seja, contribui para o cumprimento dos propósitos de Deus para a vida de cada um de nós. A oração de Josué, ao pedir que o sol parasse, é um exemplo de como devemos orar com ousadia, fé e confiança no poder de Deus. Josué não hesitou em fazer um pedido ousado, porque ele sabia que Deus tinha o poder de agir em favor de seu povo. Para Josué, a batalha não era apenas uma questão de força militar, mas de confiança no plano de Deus e na sua disposição de intervir de maneira sobrenatural quando necessário. Além disso, esse acontecimento nos lembra que, mesmo quando as circunstâncias parecem ser contra nós, ou quando enfrentamos obstáculos aparentemente intransponíveis, podemos confiar que Deus está trabalhando em nosso favor. Ele tem o controle de todas as coisas e muitas vezes nos permite passar por desafios para fortalecer nossa fé e cumprir seus propósitos em nossas vidas.
Em resumo, a oração de Josué que fez o sol parar é uma poderosa lembrança de que Deus é soberano sobre todas as coisas e que nada escapa ao seu controle. Ele pode mover céus e terra para cumprir seus planos, e todas as coisas, até mesmo os eventos mais difíceis, contribuem para o bem daqueles que o amam e buscam cumprir sua vontade. O milagre do sol parado mostra que, quando estamos alinhados com os propósitos divinos, podemos confiar que Deus agirá para nos conduzir à vitória e ao cumprimento de sua promessa. E se você gostou do assunto, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe.